eu acho que assim, a gente tem que aprender dos mais velhos, dos mais experientes, a gente tem Sim. que ser respeitoso com os mais experientes e tal. É uma referência enorme, sabe? Esses mais experientes. Sim. A gente fica procurando tanto novos quadros e novos formatos. E, pô, se a gente pegar a televisão dos anos 50, tem vários formatos lá Sim. que são do caralho. Até mesmo para fazer podcast não existe só a mesa com a TV e os 2 microfones. Tem tantas outras leituras Pra de serem podcast. explorados, Por que né? que estão todos se inspirando na mesma leitura, no mesmo formato? Tem tantas, né? Eu falo muito... Eu tenho um curso de fazer podcasts, né? Que é a Academia Podcast. A gente tem ali uma parte onde eu falo sobre as inspirações de um podcast. Você pode se inspirar no teu... Você é muito fã do David Bowie. Tipo, então teu podcast é meio colorido, é meio espacial. Eu amo Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão pode ser a inspiração pro teu... Então é tudo luzes mais baixas, mais madeira. Você pode usar, então, a gravata borboleta O se vestir que podcast nem... chefão. É o podcast chefão. Maravilhoso. Sabe, busca em outros lugares, sai. Por que a tua referência de podcast tem que ser um podcast? Então. Sai, pira, viaja, né? Posicionamento de câmera aqui de cima, Bom, pegando. então agora nós fechamos Dogville. Nesse momento, nós fechamos o ciclo do amigo secreto, que é quando a última pessoa que pegou, pega a primeira. E nós chegamos no ponto onde as pessoas têm preguiça de pesquisar as coisas. Exato. Que foi lá o primeiro assunto. E não que a gente querem tem arriscar. ideias, E não querem arriscar. Não, mas o que tá dando certo é a mesa lá. É na mesa. Não, cara. Tá vendo? Entendeu? Chupa quem reclamou que nós tiramos a mesa. Tiramos a mesa, velho. Não, é do caralho. Eu achei super legal, assim. Acho que é uma... Não, e até mesmo, acho que pra vocês também dá um frescor, assim, um novo momento, talvez, do projeto, não sei. Mas, não, e eu digo assim, não é... Quando eu digo não é uma crítica pra quem tá fazendo. É uma visão que eu tenho, assim, do que eu gostaria também de ver. Eu quero chegar e ver uns podcasts que estão transformando o rolê pra tentar começar a seguir, mandar lá dentro. Mano, você é um louco, você é uma louca, maravilhosa, entendeu? O que é isso que você tá fazendo e tal? E a MTV tinha muito isso, né? Você podia falar de música Eles criavam formatos infinitos. Você pode falar do mesmo tema de maneiras infinitas, entendeu? Sim. Ou a coisa de que o podcast não é uma entrevista. Pode ser. Pode ser uma entrevista, pode ser mais inspirado Sim. no... Né, Tem podcast que é mais entrevista. Tem. Isso. Tem mesmo. Tem. Não, e eu digo também porque eu uso o caderninho, né? Eu uso o caderninho. Você anota. Isso. E eu lembro de ir em alguns podcasts as pessoas... Pô, mas e o caderninho que você usa? O que você usa? Não sei o quê. E em alguns momentos eu senti até uma certa opressão de eu estar... Porque é a minha sistemática, porque eu tenho um caderno, porque tem temas que eu não quero deixar passar, eu estudo pra caralho, eu fico vendo as entrevistas do convidado pra puxar uns assuntos e tal. Então, pô, é a minha maneira de Nossa, fazer eu a já entrevista. pensei em trazer coisa pra anotar e fiquei meio assim, será que vai ser muito chato? Então, é nesse... Não, eu cheguei a ser, tipo assim, quase como num lugar assim, pô, então você não tá tão preparado assim, você precisa levar um caderno pra tu... Sabe, como se o caderno fosse uma coisa ruim ou errada, sendo que na minha escola, ela é... A Astrid, a Cuca, o Cazé, todos entravam ali, pô, caderno estudadíssimos, estudadíssimos. Eu lembro na MTV, a gente tinha uma diretora chamada Érica Brandão, um beijo pra Érica. Ela dava pra mim e pro Vasco textos grandes, então saiu uma matéria do Lenny Kravitz. Textão grandão, e a gente tinha que trazer no dia seguinte o texto em 15 linhas. Enxugado. Pra ir criando um poder de síntese para que quando a gente tivesse que dar uma notícia do músico, pudesse já ir direto ao ponto. Pô, escola mesmo. Escola. O air check, que é um negócio que eu até falei outro dia, a gente tinha o air check, né, que era, sentava todo mundo no dia seguinte do programa e checava o ar, né? Sentava, botava a fita e assistia o ar com a direção. Ó, aqui, meu, cuidado aí no que você tá falando, isso aí pode trazer problema. Que entendeu? legal! Tipo, air check, meu, sempre air check. Universidade mesmo, assim, escola de aprender a fazer, sabe? Então, assim... Por isso que deu tão certo, né, eu cara? acho que por isso que são pessoas preparadas mesmo, por isso que você não vê... Tá todo mundo aí no mercado. Isso. E há muitos anos. Há muitos anos. E isso tem um valor que é legal passar para as pessoas. É muito mais sobre isso. É sobre onde a gente vai estar daqui 10 anos. Quando você olha o cara de 50, a menina de 50, 60 e ela tá no rolê. Sim. Tem Astrid, que aplaudir cara. mesmo. Pô, Astrid, mano. Didi Wagner. Isso é referência. Isso é referência. Didi, Sarinha, a Marina Persson. Nossa, adoro a Marina. E aí você puxa quantos destruíram a carreira porque falaram um absurdo. São poucos, porque tinham ali um...
Estudo, era muito cobrado estudo da gente, muito. Pô, meu, lá, uma vez na MTV, você tinha que estudar. Assim, ninguém te pedia, mas você tinha que estudar sobre o Bob Dylan. Porque nas rodas lá ia rolar, entendeu? Se você tivesse meio despreparado, ia ficar meio. Sabe? Então, assim. Tenha uma carta na manga, né? Pra você- Isso, pra saiba um desenrolar pouquinho, e- estude, se aprofunde, curta a parada mesmo, é legal. Tá? Sabe? Então, acho que assim, as escolas, né? E talvez a gente tenha não uma missão, mas um valor em defender essas escolas e contar e passar pra frente. Que, pô, tinha uma galera que estudava mesmo, tem uma galera que super se prepara pra abrir a câmera e falar. É um canhão isso aqui. Um canhão. Tipo, você pode mudar vidas. Pro bem e pro mal. Em todos os sentidos, em todas as esferas, né? Então, tipo... Eu não sei, eu me divirto fazendo tudo isso, assim, sabe? Eu me divirto me preparando pra fazer. Eu amo o que eu faço. Eu adoro também me eu preparar. amo. Eu adoro ver coisa pra estudar uma parte que o convidado talvez nunca explorou, fazer aquela pergunta, sabe? Que nunca fizeram pra aquele convidado. Isso. Eu adoro isso. E às vezes eu assisto entrevista com a Sandy, que eu fiz com a Sandy, e foi uma puta responsa, né? Fazer com ela. Pô, ela Sim. topou. Então agora, eu não posso ir lá fazer uma entrevista. Então eu assisti muitas entrevistas pra justamente ver o que estavam perguntando muito pra não ir pra aquele lado. Pra ela não falar, pô, mais um tá me perguntando disso. Então eu fiz quase uma stalkeada das entrevistas dela. pra Curiosidade sobre ela, o que Isso. ela gosta de conversar. E aí, quando eu perguntei de vida fora da Terra, você acredita em extraterrestre? Ela, nossa, que pergunta! Nunca ninguém me fez, né? Que a pequena vitória do apresentador, É. né? Quando a pessoa faz, ou quando termina o programa, fala, pô, meu, que programa legal! Você, caramba, Nossa, né? são vitórias. Consegui o que eu queria, São assim, era vitórias. pra isso que eu estudei tanto, pra poder tocar você mesmo e você falar, pô, foi legal, né? Ela dizer, pô, ok, uma horinha, né? Não perdi uma hora, assim, e tal. Então, e uma outra coisa também que eu queria dizer, que aqui, né, nessa montanha-russa, desse trampo e tal, nos momentos onde eu fiquei longe de estúdios, eu senti muita falta. E aí eu aprendi quantas vezes eu entrei em estúdios e eu fui pra emissora de saco cheio, sem valorizar aquilo. E aí depois, quando eu não tinha mais... Sentiu falta. Nossa! Então, assim, eu nunca mais me permiti ir pra qualquer rolê de estúdio de saco cheio. Sabe? Porque isso é um desrespeito com o que eu busco, com o que eu sonho. Porque você quer, e aí no dia você tá meio de saco cheio. Lembra que o Rodrigo Teaser falou pra gente, da primeira vez que ele veio? Que ele falou que... Eu não lembro exatamente Do Michael Jackson, né? Eu não lembro assim, ipsis literis, mas era tipo... imagina que você acordasse amanhã sem isso que você tem hoje. Não importa o que seja. Ele falou. E não porque você decidiu, não porque você achou algo melhor. Assim, ó, você só acordou amanhã sem. Como você ia se sentir? Então, valorize a sua ida ao seu trabalho hoje. Isso. Porque se você acordasse sem, você ia estar muito na merda. Emocionalmente, financeiramente, tudo. E sempre que você pensa... Porque a gente sempre olha de nós pra cima e nunca de nós pra baixo, né? Entre aspas. Mas assim, sabendo da oportunidade que a gente tem. Então, às vezes você olha, pô, queria ali. Mas e os tantos que estão olhando pra você e dizendo, falando, queria ali. Cara, eu tenho a sorte, e eu digo isso muito assim... humildemente falando, mas eu tenho a sorte de ter vivido uma outra vida nesta mesma vida que me permite ter essa sensação comigo mesma. Porque eu dei aula durante 10 anos, não era o que eu curtia fazer. Admiro, sempre digo isso, admiro demais os professores, porque não é fácil, tanto que eu não aguentei. Quantos anos você ficou dando aula? 10 aulas. 10 anos. 10 aulas. 10 aulas, 10 anos. Caralho. 6 e ônibus eu fiz agora aqui. Fiquei 6 aulas dando ônus. E aí foram 10 anos em que eu tinha uma rotina extremamente cansativa, porque não é fácil. Dava aula de manhã? Sim. E à tarde. Eu muitas vezes o meu almoço era um todinho no ônibus. Então, assim, era uma rotina maluca de programar aula, de isso aqui, corrige prova, chega em casa e projeta a aula do dia seguinte. E eu digo pra você que o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, que estragam os 35. Vezes 2 e depois vezes 4. Exato. É bem verdade. Então, assim, hoje, qualquer que seja meu nível de cansaço, qualquer que seja não sei o que, eu paro e penso, Você cara, lembra dele. eu fazia isso Exato. por X. Hoje eu estou fazendo isso que eu amo por 2, 3X. Então,
Que direito eu tenho de estar isso. cansada, de Que estar desanimada, de estar... Não! É um desrespeito com... Comigo! É. Comigo. É assim, com aquela Cris, eu olho para a Cris lá dentro do ônibus, eu não preciso nem olhar pro outro. Eu olho para a Cris lá dentro do ônibus e falo, aquela Cris ia me dar um tapa na cara. E falar, acorda, fia. Se eu falasse, ai, que preguiça. Preguiça? Ela ia me estapear, ia fazer... Levanta e vai. E tá pra gente, e essas derrotas, entre aspas, assim, esses momentos de baixão, eles estão justamente pra gente poder aprender. Porque a dureza é quem não evolui nisso, Sim. entendeu? Sim. Tipo, meu, é entender o valor de um estúdio, se você ama isso. Eu assisti a série lá, Morning Show, você assistiu essa série? Aham. Porra, meu, aqueles bastidores de Sim. TV é tudo que eu mais amo, assim. Aquele estresse, aquelas brigas e aquilo, Sim. né? É porque na hora que a gente tá ali... Você fica achando tudo um... Se você deixar, você fica achando tudo um saco. Tudo. Entendeu? Tudo. É isso. Mas a hora que acaba, você fala... É isso, meu. Devia ter valorizado mais, entendeu? Em outubro eu gravei um filme e foi um corre, que assim, se não fosse pelo corre da Yas e da Dani aqui, eu teria morrido, porque... Cinema tem uns horários loucos. A gente fez umas loucuras pra eu poder ter dia de folga pra eu poder ir lá gravar. E aí eu fiz... A minha semana era assim, na quinta-feira eu saía do Vênus direto pro aeroporto, aí Onde era? passava... Brasília. Aí gravava sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E quando eu digo o dia inteiro, é acordando 5 da manhã, porque a van passava 6. É o dia raiando, Que eu tinha Luz que pegar. natural. É isso. Aí na terça-feira eu gravava de manhã lá, vim embora na hora do almoço pra chegar aqui fazer um Vênus. Aí na quarta gravava 2, na quinta gravava 2, voltava de novo. Foi o mês inteiro assim. E eu lembro que eu, ainda bem, de novo, graças a Deus eu tive Parcimônia. de falar, eu vou cansar em novembro. Agora não, porque agora eu vou curtir isso aqui. E o curtir esse cansaço, essa loucura. Sim, de chegar bem humorado no rolê mesmo. Sim. Então, pô, cansado, beleza, mas sem e não ficar reclamandinho, porque aí o reclamandinho Sim. você perdeu o game. Perdeu o game. Né? Porque Perdeu o game. lutou e na hora tá reclamando. Tipo, é foda. Assim, Eu lembro entendeu? até que teve um dia que a gente tava gravando uma cena e tava um calor, a gente tava gravando numa pedreira. E tava um calor, aquela Brasília, né? O tempo seco pra caralho. E a gente tava usando uma roupa toda fechada, e eu tava toda apertada, assim. E a gente tava lá a manhã toda e tal, e não sei o quê. Aí faltava só uma cena minha. E deu horário de parar pro almoço. Aí eu fui pra diretora e falei, Cibele é um anjo. Falei, Cibele, você acha que o pessoal atrasaria meia hora o almoço pra fazer a minha última cena pra eu tirar essa roupa? Aí ela foi e falou que a equipe falou, vamos, todo mundo topou fazer. A pausa pro almoço, às vezes, é foda, né? Só faltou um negocinho, mas vai ter a pausa pro almoço. E aí a pausa é aquela coisa, né? Essa questão de pausa pro almoço, muitas vezes foi uma questão, assim, porque a equipe quer ter a pausa pro almoço. Sim. Porque muitas vezes a equipe chegou muito antes de você, Sim, né? sim. E você, como você só tem, às vezes, mais uma cena, você quer, não, vamos sem almoço, tipo. E depois, com o tempo, maturidade, né? Eu fui aprendendo que quantas vezes uma equipe pode ter olhado pra mim de um olho muito torto e falar, que moleque filho da mãe, só tá pensando nele, na van dele indo embora, entendeu? Querendo antecipar, querendo deixar a gente meio sem almoço ou almoçar mais tarde. É que nesse caso nosso lá, todo mundo chegava junto e ia embora junto. Ah, tá. Não tinha mal. essa... Mas a gente sabe como uma pausa para almoço é 1h30 ali, até recuperar depois mas e esse tal. dia o pessoal foi todo parceiro e tipo... Porque o negócio Topou era... fazer. Porque eu ia almoçar muito desconfortável, ia ser meio... Aquelas provas de monstro do Big Brother, alguém me dando comida na boca, sabe? Aí todo mundo falou, não, vamos, vai, deixa ela arrancar essa roupa aí. Foram parceiros. Não, foram super parceiros. E ela também ficava o tempo todo preocupada, assim, com o bem-estar de todo mundo, sabe? Então, agora ele tá, né, naquela primeira parte de edição e tal, e aí depois vai ser vendido pra alguma plataforma. Mas streaming. Mas